Nessa sessão, nós vamos tratar do cuidado que nós temos que ter com as vacinas. As vacinas, elas são, muitas vezes, substâncias ou até mesmo o agente da doença preservado, vivo ou morto, e aplicado no paciente para que ele desenvolva uma resposta imunológica, uma resposta de defesa contra a doença. A preservação da vacina é fundamental para a qualidade da vacinação. Então nós devemos adquirir essas vacinas de fontes muito confiáveis e devemos proceder à conservação dessa vacina em geladeira. Lembrar que não podemos colocar de forma nenhuma vacinas em congelamento e devemos, então, protegê-las do congelamento. Durante o transporte dessa vacina da geladeira até o campo, até o estábulo, nós utilizamos caixas de isopor e gelo. Atualmente, a forma mais correta é a colocação de chamado gelox ou gelo gel, que permite que essa vacina seja conservada em uma caixa de isopor fechada por até 24 horas. Tão importante quanto a colocação do gelox dentro da caixa de isopor é jamais colocarmos o frasco da vacina diretamente em contato com o gelox. Para isso nós utilizamos algum tipo de frasco ou de caixa para evitar que a vacina fique em contato direto com o gelo. Tá? Podemos usar um potinho de margarina, uma caixinha de isopor menor, mas é importante que ela fique protegida do contato com o gelo. Durante a vacinação, nós não podemos deixar o frasco de vacina exposto à luz solar e ao calor. Ela deve ser sempre mantida dentro da caixa enquanto nós fazemos a vacinação de um animal e passamos para o outro. Então, nós sempre vamos utilizar para esse tipo de procedimento seringas e agulhas descartáveis, uma para cada animal. Lembrar que existe uma doença muito comum nos cavalos no Brasil, chamada anemia infecciosa equina, que pode ser transmitida através das injeções. Por isso, cuidado nós devemos ter com a utilização de seringas e agulhas descartáveis. Nós puxamos a quantidade de vacina indicada por cada fabricante na seringa, cobrimos a agulha e retornamos com o frasco para dentro da caixa de isopor e tampamos a caixa. Nós utilizamos um algodão ou uma gaze puxa ela para cá um pouquinho. Com uma solução antisséptica, de preferência um álcool. As vacinas, em geral, são aplicadas ou pela via subcutânea ou pela via intramuscular. Cavalos têm o espaço subcutâneo muito limitado. A pele dos cavalos, diferente dos bovinos, ela é muito justa ao corpo. Então existe uma tendência muito grande de formação de caroços, de abscessos nos locais de aplicação das vacinas. Então nós damos preferência à aplicação por via intramuscular. A aplicação pela via intramuscular pode ser feita em várias regiões do corpo. Uma das regiões mais seguras de se fazer essas aplicações é na tábua do pescoço. A delimitação do local de aplicação é feita nessa região, passa
a coluna vertebral cervical. Muitas pessoas tendem a achar que a coluna cervical fica nessa região do pescoço, mas aqui é o ligamento da nuca. A coluna cervical vai estar na parte ventral do pescoço, então nós não devemos aplicar porque nós vamos bater no osso aqui, ó, no osso da coluna. Aqui também é uma região fibrosa de difícil absorção das substâncias. Então nos resta essa região mais funda do pescoço, nesse centro onde nós vamos aplicar as injeções intramusculares. Os cavalos são muito sensíveis à colocação de agulhas. Então, nós damos preferência à colocação primeiro da agulha. Muitos animais reagem nessa fase da aplicação. Então, nós batemos a agulha e esperamos a reação do animal. Quando ele se tornar mais calmo, nós vamos fazer a aplicação. Volta. Bom, aqui nós temos um exemplo de um animal que vai precisar ser contido com o cachimbo para a aplicação da vacina. Então, como o animal não cooperou para a aplicação da injeção, nós colocamos o cachimbo, que vai protegê-lo da quebra de uma agulha e vai me proteger também da aplicação. Veja a reação do animal, ele está contido através da aplicação do cachimbo. Depois que nós colocamos a agulha, é interessante verificar se não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Nós fazemos a injeção. Em seguida, uma massagem profunda. Então a Malala acabou de tomar a vacina antirrábica, a vacina anual antirrábica, e nós vamos trazer outros animais para receber a mesma vacina e mostrar outros locais de aplicação pela via intramuscular. Um outro local de aplicação para injeções intramusculares, que é bastante seguro, é através dos músculos glúteos. Existe uma tendência das pessoas de injetarem nessa região. Mas eu gostaria de lembrar que nessa região é exatamente por onde passa o nervo ciático. Ok? Ele sai mais ou menos nessa direção. Então, nessa região, a gente deve evitar a aplicação de injeções intramusculares. Um grupamento muscular que praticamente não tem grandes troncos nervosos ou vasculares é na região entre a tuberosidade coxal, que é essa ponta de osso aqui, e a tuberosidade sacral, que é essa outra ponta. Nós traçamos uma linha reta e aplicamos no meio. Da mesma forma que nós demonstramos, nós colocamos primeiro a agulha, esperamos o animal reagir, verificamos a presença de sangue na agulha e em seguida fazemos a injeção. Lembrar que as injeções intramusculares devem utilizar agulhas bem compridas, normalmente com 40 milímetros. Okay? Um terceiro local de aplicação seria no músculo semitendinoso ou semimembranoso, na região caudal da coxa. Essa região nós deixamos por último, porque ela também deve ser evitada, uma vez que os cavalos utilizam muito esses grupamentos musculares para o exercício. E qualquer complicação que nós tivermos de aplicações nessa região, nós podemos comprometer a função locomotora do cavalo.
Aqui existem dois músculos, semimembranoso e semitendinoso, e eles têm essa divisão no meio. Na maioria dos cavalos é possível a gente enxergar. Nós damos preferência à aplicação nessa região, ok? Lembrar que essa região pode comprometer a função, porque as injeções, elas não são totalmente isentas de riscos. Algumas vão provocar reações muito fortes, podem provocar abscessos, podem provocar fibrose. Então, como é um grupamento de músculo utilizado durante a flexão da coxa e extensão da perna, então nós precisamos de tomar cuidado e evitar, mas nem sempre é possível evitar. Então nós temos que tomar cuidado. Também devemos nos proteger, lembrar que nós devemos ficar perto do cavalo na hora de aplicar, e nunca longe do cavalo. Bom, esse aqui é o nosso próximo manequim, é o Evolution, é um cavalo já idoso, um paciente que está aqui aposentado, e nós vamos aproveitar para fazer a demonstração de injeções intravenosas, ok? Lembrar que as injeções intravenosas, elas são de extrema responsabilidade, porque uma técnica inadequada pode trazer sérios prejuízos ao cavalo. A veia para aplicação intravenosa mais comumente utilizada é a veia jugular. Existem duas jugulares que passam nesse sulco, chamado sulco da jugular. Levanta a cabeça dele, por favor. Sulco da jugular. Existe uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. A maioria das espécies possuem veias jugulares externas e veias jugulares internas. O cavalo não possui veia jugular interna, ele só possui veia jugular externa. E se nós provocarmos a trombose de uma dessas veias ou das duas veias, o que seria uma situação muito pior, nós podemos comprometer, inclusive, a sobrevivência desse cavalo. Se essas veias sofrerem de trombose, ou seja, elas vão sofrer um entupimento, o sangue que circula na cabeça não terá como voltar para o coração. E o cavalo vai sofrer um edema progressivo da cabeça, um inchaço, e pode comprometer vias aéreas, etc. Então, injeção intravenosa tem que ser feita com responsabilidade e orientação do médico veterinário. Existem verdadeiros desastres por aplicações intravenosas, e nós, como veterinários que atendemos emergências em hospitais, nós estamos habituados a vermos algumas dessas situações catastróficas. Então, a antisepsia é importante, a limpeza do local. É importante a gente deixar a substância antisséptica agir por pelo menos 1 minuto antes da aplicação. E precisamos fazer uma técnica adequada para termos certeza de que a aplicação está sendo feita dentro do vaso e não ao redor dele. Uma forma de assegurar uma melhor visualização da veia é nós levantarmos a cabeça do cavalo. A gente pede ao auxiliar para levantar bem a cabeça do cavalo. Pode baixar um pouquinho. Então nós fazemos o garroteamento com os dedos e vemos a veia crescer nesse sulco. Vou soltar para mostrar como que ela irá desaparecer. Novamente, a veia cresce, ela é bem calibrosa nessa região, e nós então vamos proceder à injeção.
O bisel da agulha deve ficar voltado para o aplicador. A agulha deve ser introduzida num ângulo de mais ou menos 45 graus em relação à veia. Os cavalos se ressentem das agulhadas, principalmente nessa região. Então, uma pressão gradativa com a agulha sobre a pele vai evitar uma reação muito brusca do animal. Uma vez que a agulha esteja introduzida, nós vamos puxar o êmbolo para segurarmos o retorno do sangue. Tiramos o garrote e vamos aplicar lentamente. Para aqueles menos experientes, é desejável que se faça periodicamente uma conferência, retornando o êmbolo e observando o retorno do sangue na seringa. Injetamos mais um pouco e conferimos. Algumas substâncias, uma das mais injetadas pela veia de cavalos, que é a fenilbutazona, que é um anti-inflamatório analgésico, é extremamente perigosa quando aplicada fora da veia, podendo provocar abscessos, flebites, que é a inflamação da veia, e até mesmo tromboses. Então, esse cuidado na aplicação é extremamente importante. Um dos procedimentos muito comuns nas propriedades criadoras de cavalo é a coleta de sangue para exames. Essa coleta pode ser feita para exames sorológicos ou para exames como hemogramas, etc. Muitas vezes o médico veterinário não estará presente para coletar esse sangue, ele vai orientar que o gerente, que o treinador o faça. Então é importante que se faça da forma correta. Lembrar que, em geral, existem dois tipos de tubos. O tubo de tampa roxa, que vem com anticoagulante. Esse tubo é para a realização do hemograma. E o tubo de tampa vermelha, ele é sem anticoagulante, é para a realização de exames sorológicos, como o exame de anemia infecciosa equina, por exemplo. Existem agulhas que coletam diretamente dentro desse tubo, mas, em geral, nós utilizamos uma seringa, sempre descartável. Nós vamos fazer a introdução da agulha da mesma forma que para a injeção intravenosa, só que nós iremos fazer o movimento ao contrário. Rapidamente, nós vamos injetar no tubo de tampa roxa. Esses tubos já vêm com vácuo, de forma que eles são rapidamente preenchidos com sangue. E nós devemos fazer um movimento de agitação desse sangue que tem que ser bem lento para evitar que as células se degradem dentro desse líquido. A mesma coisa é feita com o tubo de tampa vermelha. Esses tubos têm uma substância procoagulante e a agitação do sangue vai permitir o contato com essa substância e vai acelerar o processo de coagulação.